Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo Carol Azevedo e essa é a Semente do Dia. Como prometido, nós iremos estudar sobre Gênesis, capítulo 1. E para iniciar, eu gostaria de ler com você o versículo 1 e 2, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não é possível dizer com exatidão a idade do universo, nem quanto tempo levou a criação. Ainda que todas as coisas tenham sido criadas por Deus, Ele mesmo e a Sua palavra, que é Cristo, sempre existiram. E nós podemos ver menção a isso no Salmo escrito, uma oração de Moisés, no Salmo 90, verso 2, que diz assim: Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós podemos dizer que o versículo 1 e 2 nos mostra um ato inicial, um ato de criação, pois a terra ela ainda não estava pronta para o homem. Ela ainda estava em desordem, ainda estava vazia, e não havia luz, mas havia atividade do Espírito Santo, pois ele se movia sobre a face das águas. A partir do versículo 3, nós vamos ver algo muito interessante. Os versículos iniciam com "E disse Deus", ou "E determinou Deus", e no final eles dizem "E assim aconteceu". Deus, no versículo 3, vai dizer assim: "E haja luz", e houve luz. A importância da palavra de Deus nos fica clara, pois aquilo que ele fala, como ele fala, acontece. A partir do versículo 6, Deus faz a separação. Ele divide as águas, as que foram separadas, e acima da terra havia o firmamento, ao qual ele deu o nome de céu. E as águas que estavam embaixo, ele deu o nome de terra e mares. E esse foi o segundo dia. A partir do versículo 9 até o versículo 13, este é o terceiro dia, nós notamos que a criação já possuía uma forma. Não estava mais vazia. Agora existia vida. Deus viu e deu ordens: apareça a porção seca. A vida em si acha-se, no fim das contas, na palavra de Deus, e imediatamente surge uma resposta à sua ordem. Aqui no terceiro dia já havia uma forma na terra, já havia o firmamento, os céus, as águas já haviam sido separadas e agora a porção seca aparece. Deus ele ainda vai dizer assim: em conformidade à sua espécie, pois indica o limite aos poderes de reprodução. O destaque está na segurança observável da natureza, como maçã produz maçã, trigo produz trigo, e assim aconteceu. E até os dias atuais, nós não podemos semear algo como um abacaxi ou uma manga e esperar que nasça um morango, pois a sua espécie só produz a mesma fruta ou só produz o mesmo tipo de verdura, pois assim Deus determinou no princípio. Entre o versículo 14 ao 19, que nós podemos considerar que é o quarto dia, na narrativa deste dia, Deus vai falar sobre o luminar maior e o luminar menor. Eles não são nomeados aqui, pois na época de Moisés, o sol e a lua eram considerados deuses pelo povo. Então eles atribuíam poderes divinos ao sol e à lua. Por isso que aqui os nomes eles não são citados, para que não deem a ideia de que Deus estava criando deuses menores. E não dá
embasamento para algumas deidades, algumas seitas que queriam utilizar o Sol e a Terra como divindades superiores. E este foi o quarto dia. No versículo 20 ao versículo 23, no quinto dia, Deus falou uma palavra para as águas, as quais produziram criaturas e pássaros, e encheram o ar. Neste caso, a vontade de Deus é que as criaturas se reproduzam abundantemente, conforme as suas espécies. Este ato serviu para desfazer aquilo que estava no versículo 2, que era que a terra era sem forma e vazia. Agora a terra não é mais vazia. Não será mais vazia, pois existem animais de todas as espécies. Existem árvores, existe alimento, existe fruto, então ela deixou de ser vazia e passou a ser habitada. No versículo 24 ao 31, acho que vai vir as mais belas partes da criação. Claro que toda a criação de Deus é muito linda, mas eu acho muito bonito e especial quando Deus ele diz assim, no versículo 26, então determinou Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movam rente ao chão. Essa determinação de Deus que o homem seja feito à minha imagem e semelhança, primeiro, era um ser espiritual apto para a imortalidade. Segundo, um ser moral que tenha semelhança de Deus. E terceiro, um ser intelectual com a capacidade de raciocinar, de razão e de governo, pois Deus entrega todas as coisas à mão do homem. O homem, quando ele é criado, ele começa sua peregrinação com a bênção divina, pois Deus o abençoa. E Deus ainda diz assim, sede férteis e multiplicai-vos, em número e qualidade de vida, em paz e harmonia por toda a terra. Deus dá 3 coisas para o homem. Primeiro, povoai. Segundo, dominai. E terceiro, sujeitai. Em 3 dias Deus dá a forma e em 3 dias ele preenche toda a terra. E o homem foi uma criação a qual Deus quis que parecesse com ele, houvesse a sua semelhança. E nós iremos estudar nos próximos capítulos o que aconteceu. Bom, se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais ou quiser aprofundar o estudo, você pode me mandar mensagem no WhatsApp ou seguir pelo Instagram, @sementedodia_. É isso. Que Deus te abençoe e que o seu dia seja cheio da bênção e da paz divina de Deus. Amém?